Ok, então a gente continua nosso trabalho aqui, mostrando para vocês a próxima praga, que se chama leprose dos cítricos. É uma virose, né, CILV. Bom, ela está presente, a leprose, em todas as regiões do Brasil. É um vírus transmitido por um ácaro, né? Esse ácarozinho que está aí na tela, o Brevipalpus fênices. Quando a gente olha para ele na lupa, a gente vê um ácarozinho achatado, avermelhado, né? Não é difícil de reconhecer. Esse ácaro, ele pode ser disperso pelo vento, por máquinas e equipamentos. Então, gente, o trânsito de caixaria, de caçoar, de saco que a gente usa para colheita é assim fantástico para disseminar o ácaro. Então, nos pomares que a gente tem leprose, a gente tem que ter muito cuidado com o trânsito de máquinas, equipamentos e esses implementos e essas caixarias e instrumentos de trabalho do nosso dia a dia. O vírus não é sistêmico, ou seja, o vírus é localizado. A planta que tem leprose não quer dizer que a planta inteira está infectada, certo? Ela pode infectar um ramo, 2 ramos, ela não fica generalizada com o aparecimento de sintomas. Se isso é uma virose localizada, isso nos dá margem a ter uma conduta de poda. Então, a gente precisa podar a parte do vegetal, retirar folhas, ramos e frutos que estão com sintomas. A leprose também induz a queda prematura dos frutos e deprecia o valor econômico dos frutos. E por que será? Vamos ver o próximo? Olha só, os sintomas na folha, nos frutos e nos ramos. Na folha, a gente observa uma mancha, geralmente circular, amarela, e que no centro dessa mancha a gente tem uma coloração marrom, assim, cor de ferrugem. No ramo, essa coloração marrom, ela vai quase ao avermelhado. E essas lesões que a gente observa aí nesse ramo, elas não se destacam, elas não soltam. Você pode raspar, né, a parte do ramo e você sempre vai raspando, vai retirando o tecido e continua lá a marca da leprose. É diferente de feltro. Quem conhece feltro aí? Né? Aquele fungo que dá, chama feltro ou camurça, que dá nos ramos, né? Quando a gente tem muita umidade. Mas o feltro, se a gente passar até a unha, um canivete, a lâmina de um canivete, a gente retira o feltro, enquanto que a lesão da leprose, ela não é removida. E observe os frutos. Quem de vocês chegaria na feira livre ou no mercado para comprar um fruto assim desse e levar para casa? Pouca gente compra, porque eles ficam com sua qualidade visual, sua qualidade cosmética comprometida. E como que é essa mancha no fruto? Quando o fruto está com a casca verde, a gente observa, então, essa mancha amarelada, e no centro dessa mancha amarelada tem uma depressão. É como se fosse um pequeno buracozinho, né? Profundo, em coloração marrom. Então, no fruto verde, a gente vai encontrar a lesão deprimida e em torno dela esse halo, esse contorno amarelo. Se o fruto já tivesse totalmente maduro, com a casca totalmente amarelada, a gente ia encontrar o sintoma também da depressão marrom, porém o halo seria esverdeado. Ok? Podemos seguir? Então, como que a gente faz o manejo da leprose dos cítricos? A gente já encontrou leprose em Castro Alves, em Sapé-Açu. Então, todos os anos, quando fazemos nossos levantamentos anuais, a gente vai registrando o avanço dessa praga, principalmente nos meses mais estiados. Por quê? Na ausência de chuva, na ausência de muita umidade, nós temos um ambiente propício à elevação da população dos ácaros. Okay? Então, como que a gente vai fazer o manejo da leprose? Poda dos ramos com sintomas,
plantio de mudas sadias e o controle do vetor. Então, no litoral norte, quando a gente detectou pela primeira vez, foi um pouco difícil, porque tem um hábito lá em alguns citricultores a deixar o pomar totalmente no limpo. E isso é prejudicial tanto para o solo quanto para o manejo das pragas. A gente precisa que tenha mato nas entrelinhas também. Para quê? Para que ali esse mato floresça e possamos ter inimigos naturais para o próprio ácaro, entenderam? E em alguns momentos é necessário fazer o controle químico, a utilização de algum tipo de acaricida. Todavia, não adianta fazer controle químico se não retirar da planta os locais que estão com as lesões, que estão com as manchas, os ramos, as folhas e os frutos, principalmente as folhas, sabe por quê? O vírus está ali. Se eu deixo o ácaro se desenvolver no pomar, ele vai ter chance de novamente se infectar com o vírus e sair transmitindo. Então, precisa ser uma ação conjunta. Próximo. Essa é a nova praga que a gente vai tratar agora, chamada mancha preta dos citros, né? Os frutos podem estar contaminados, ainda que sem aparecer sintomas típicos da doença. Então, é um pouco traiçoeiro, porque você pode fazer uma colheita e vender. Mas aí, até chegar o destino final, digamos que leve 3, 4 dias viajando, você já tirou o fruto, já próximo do estágio de maturação, lá na frente começar a aparecer os sintomas de mancha preta ou pinta preta. Observe que a pinta preta tem algumas manifestações, vamos dizer assim, algumas lesões que caracterizam ela. Tem mancha trincada, tem mancha rendilhada, mancha virulenta, e tem a mancha principal, mancha preta ou mancha dura. Pode ir próximo. Observem esse fruto, né, que está com várias lesões. Aí, se a gente aproximar, né, com a lupa, a gente vai observar que a lesão, ela no centro, ela é um pouco clara e tem a presença do fungo. As estruturas do fungo estão ali presentes, né? Então, isso é típico de mancha preta ou pinta preta. E o recôncavo tem pinta preta? Tem, sim, senhor. Tem em Santo Antônio de Jesus, tem em Laje, tem em Vazedo. Então, a gente vem observando um crescimento no número de propriedades com pinta preta. Pode seguir. Então, como que a gente faz manejo da pinta preta? A gente pode dividir em três categorias: preventivo, controle químico e controle cultural. Pode seguir? O preventivo. Primeira coisa, usar mudas para replantar ou para novos plantios a partir de viveiro telado. O trânsito de máquinas, de veículos, de equipamentos devem ser controlados. Observe aí, nós temos um arco rodolúbio na entrada de uma propriedade. Então, recebe aquele banho, né, com a substância capaz de remover a presença do fungo. E um outro modelo que é adotado em grandes pomares é colocar os frutos colhidos num silo, que chamamos de bins. Então, nas grandes propriedades, temos silos que colocam fruto. Para quê? Para que o caminhão ou a carreta que ali for ser carregado, ele somente chegue até o local do silo. Não fique transitando dentro do pomar, porque diminuiria, assim, a chance de levar fungo para as plantas que estão lá no pomar. Próximo. E o controle cultural? A gente tem irrigação, porque além de melhorar a
qualidade, né, da planta, principalmente nas épocas de estiagem. Com irrigação, a gente pode acelerar a decomposição das folhas que caem embaixo da copa. E por que isso é importante? Porque é na folha que cai no chão, na presença de luz e umidade, é que o fungo se multiplica e se incrementa a infecção dentro da própria planta. E se tiver rajadas de vento, por exemplo, o fungo vai sendo levado para distâncias maiores, além do que aquela planta que está infectada. Bom, outra estratégia de controle cultural é quebra-vento, plantar, né, árvores, capineiras nas bordas dos pomares, para quê? Para se tornar uma barreira física, diminuindo assim a chance do fungo ser transportado pelo vento até os pomares. Aí eu pergunto, quantos pomares na zona rural do Recôncavo tem quebra-vento? Aí, outra estratégia é antecipação da colheita. Então, os pomares maiores que têm problema com pinta preta têm que antecipar a colheita para evitar que os frutos venham a exibir sintomas. E o manejo do mato, como eu falei anteriormente. Então, se usa uma roçadeira para manejar o mato nas entrelinhas, esse resíduo que foi roçado pode ser lançado para debaixo da copa das árvores e assim cobre as folhas da laranjeira, né, que caíram no chão, diminuindo a chance de esporulação do fungo. Próximo. Agora nós temos uma outra praga, uma outra doença, podridão floral, que é comumente chamada de estrelinha. E por que estrelinha? Porque quando o fruto cai, fica essa forma de estrela no cálice, né, que sustentava o fruto. Então, como que a gente percebe que tem estrelinha no nosso pomar? Pela presença dessa cor marrom, desde os botões florais até as suas pétalas. Isso é muito rápido, gente. É num piscar de olhos que acontece. Então, às vezes você tem uma florada maravilhosa, mas a quantidade de frutos vingados não corresponde àquela florada maravilhosa que teve. Por quê? Porque veio o fungo, né, causador da estrelinha, e derruba os frutos. Então, a planta sofre um outro prejuízo, né? Primeiro ela perde os frutos e depois ela tem um segundo prejuízo, sabe qual é? Ela continua mandando água, nutriente, para aquela região, para aquele ramo, para aquele cálice onde tinha um fruto, porque para a planta é como se o fruto ainda permanecesse ali. Então, no manejo da estrelinha, a gente também deve eliminar esses ramos, essas terminações onde nós tínhamos flores e que os frutos foram aportados, elas devem ser removidas da planta. O próximo. Então, como que seria o manejo da estrelinha? Monitorar da florada até a frutificação. Citricultor conhece muito bem quando a gente fala assim, a flor está no tamanho de cabeça de alfinete, né? De cotonete. E por que isso? Porque são as várias fases de desenvolvimento da floração. Então, a gente deve identificar as primeiras manchas de coloração marrom ou ferrugem e aplicar caudas à base de cobre, como calda bordaleza, calda sulfocálcica. Isso pode ajudar e muito, né, a manter nossos frutos. Então, antes a gente fazia um trabalho monitorando essa perda das flores, na verdade, a severidade com que ela ia contaminando as flores, mas a gente não tem muito tempo, isso ocorre em questão de 3, 4 dias. Então, deve-se colocar a cauda quando a flor está entre cabeça de alfinete e cotonete, faz uma aplicação. A segunda, quando ocorrer a queda das pétalas. A terceira, com fruto no tamanho de chumbinho. E a quarta,
quando estiver em bola de gude e a última quando os frutos estiverem do tamanho de uma bola de ping-pong. Então, 5 vezes você precisa repetir a aplicação da sua calda à base de cobre. E podar os ramos de ano contendo os cálices da floração anterior. Próximo. Olha aí, como se prepara a calda bordaleza? A maioria de nós já trabalhou com isso, né? 1 quilo de cal para 1 quilo de sulfato de cobre. Então, nesse esquema, a gente está mostrando aí, ó, 1 quilo de cal diluído em 40 litros de água em um balde. Em outro balde, 1 quilo de sulfato de cobre diluído em 40 litros de água. Depois, então, de bastante diluído, né, para que não fique nenhuma impureza, principalmente do cobre, a gente vai juntar a calda da água com cobre, mais a calda da cal com água, num terceiro balde e mais 20 litros. Então, a gente vai ter formado essa solução de 100 litros de calda bordaleza para pulverizar a nossa florada. Pode seguir? Mais um clique, por favor. Bom, então, o sucesso do manejo da estrelinha e de demais pragas depende do seu monitoramento. Aí nós temos uma imagem de Dr. Hermes Peixoto, pesquisador da Embrapa, né? Se aposentou ano passado, mas ele deu uma excelente contribuição para a citricultura, não só da Bahia, como também do Brasil. Então, o Dr. Hermes foi um dos precursores do monitoramento de pragas, né? Quem já teve aula com o Dr. Hermes, se eu pudesse agora dizer, levanta a mão, acho que a maioria de nós ia levantar a mão, né? Porque ele nos ensinou a fazer monitoramento, caminhar em zigue-zague, mostrar... Oi? Ele está assistindo, viu? Ah, que ótimo! Mandou mensagem aí. Que ótimo, doutor Hermes. Obrigado, viu, pela sua presença. Então, ele foi um dos precursores do monitoramento de pragas. E por que é tão vital a gente saber dessa estratégia? Porque a gente vai poder atuar no momento certo. A gente precisa saber o nível populacional da nossa praga, quais são os danos que ela está causando, qual é a presença dos inimigos naturais, para que a gente possa fazer uma estratégia de controle. Então, fica aqui a dica, né? Se o produtor, se o citricultor não sabe fazer isso, ou não tem tempo para fazer, precisa recorrer à assistência técnica para fazer isso, porque fazer monitoramento representa economia também, né, para a citricultura e sustentabilidade, porque a gente só vai usar um determinado produto no momento certo para controlar a praga. O próximo, por favor. Então, voltando à ADAB, o que a ADAB faz, né, nesse processo aí das pragas e tal? A gente faz vigilância ativa. Então, observem que nessa imagem nós temos mudas de raiz nua e mudas ensacadas, né, em bolsas, que são comercializadas ou que estão transitando de forma clandestina no nosso estado e que são apreendidas e destruídas pela ADAB. Então, se vocês acompanharam a live até agora, vocês viram a importância da muda no processo, né, da sustentabilidade da citricultura. Então, a gente não permite, quando a gente encontra essas irregularidades, não nos resta outro caminho a não ser apreender e destruir o material. O próximo. Veja só, agora a gente está falando de vigilância passiva. Olha só, de 2016 para cá, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com os Correios. Isso aí, minha gente, é o trânsito postal. Vocês não têm ideia do que transita pelos Correios. Muda de tudo, de frutífera, de ornamental,
E aí tem um grande problema, porque não tem identificação, não tem certificação. As mudas muitas vezes vêm com substrato, vêm com terra, vêm de todo jeito. O próximo, por favor. Mais um clique. Outro clique. Observe o seguinte, que nessa imagem a gente tem uma muda e nessa muda nós tínhamos mosca branca. Mas a gente já encontrou cochonilhas, a gente já encontrou também fungos. Então, é uma verdadeira bomba relógio o trânsito postal. Pode seguir o próximo. E por que a gente tem toda essa preocupação com material propagativo, né? Com borbulhas, cavalinhos e mudas? Porque é no material propagativo que podem chegar as doenças. Então, agora eu vou falar para vocês do greening. É uma doença que não está no estado da Bahia, é uma doença ausente. Mas a pergunta é, até quando ela vai continuar sendo ausente no nosso estado? Então, o greening é a mais grave e destrutiva praga da citricultura mundial. Então, todo cuidado, minha gente, é pouco. Próximo. Essa imagem é do ano de 2017, na divisa de Bahia e Minas Gerais, em Encruzilhada. Observem, é um caminhão cheio de caixas de tangerinas, laranjas, muito bem arrumado, embalado, né? Agora continue, por favor, mais um clique. Olha só os frutos e olha essa imagem, né? Nós temos frutos aí com pinta preta. Aí vocês podem me perguntar, Sueli, e os frutos, eles representam um risco de levar a doença para uma região ainda livre? É baixíssimo, é quase zero. Mas, se esses frutos tiverem ramos e folhas, aí o risco aumenta muito, porque a gente vai ter a forma sexuada do fungo naquele material vegetativo, que são as folhas e os ramos. E aí, esse caminhão, que era maravilhoso, com tudo embaladinho, tinha PTV e tinha CFO. Só que no PTV, na permissão de trânsito de vegetais, dizia que os frutos vieram de áreas livres de pinta preta. E aí, o que a gente faz? A gente entende como? Se a gente pega a carga cheia de frutos com tinta preta, a gente vai entender que aquele documento não corresponde àquela carga. E o que acontece? Próximo. O material foi apreendido e destruído lá na divisa com Minas Gerais. O próximo. Essa imagem aí já é de 2018 em Juazeiro, no centro de abastecimento, no Ceasa de Juazeiro. Pode seguir. E aí, o que vocês me dizem desse fruto? Fruto com sintomas de campo cítrico. E a gente tem campo cítrico no estado da Bahia? Não. Mas se a gente permite que cheguem frutos dessa forma e esses frutos sejam redistribuídos para todo o estado, a gente está aumentando o risco muito de termos futuramente campo cítrico no nosso estado. E essa é uma praga que limita o trânsito não somente em nível nacional, mas em nível internacional. Próximo. Então, relacionado a esse trabalho que foi feito no mercado do produtor em Juazeiro, em novembro de 2018, foram destruídas 5 cargas, constituídas de um volume de aproximadamente 44 toneladas, emitidos 5 autos de infração. As multas totalizaram R$ 33.900 e acabaram sendo detidas 4 pessoas na delegacia. Gente, vocês não têm noção da dificuldade que é fazer uma operação desse tipo e do mal-estar. Não pensem que a gente faz isso gostando de jeito nenhum. Agora sim, a gente tem a missão de proteger o negócio de vocês. E qual é o negócio de vocês? Produzir citros. Próximo.
Recentemente, a ADAB, no seu site, publicou essa matéria. A ADAB identifica carga de 14 toneladas de limão com documentos adulterados. O próximo. A carga foi retida no município de Rio Real, na divisa com Sergipe. A carga estava saindo do nosso estado. E aí o nosso fiscal observou que a PTV e o CFO eram falsificados. E de onde que estava vindo a carga, minha gente? Do recôncavo. O recôncavo não merece esse tipo de tratamento dos comerciantes, porque o recôncavo, como todo o estado da Bahia, o citricultor é um lutador, é um trabalhador, né? Então a gente fica muito triste de ver, como a gente diz, essa tentativa de burla, de enganar a ADAB. Então, a origem era o recôncavo, teve o envolvimento de um packing house, de uma unidade de beneficiamento. Essa operação levou 3 dias para ser concluída. Imagine o gasto e o desgasto para o Estado. Teve BO, né, boletim de ocorrência na Polícia Civil, teve multa, precisamos da ajuda da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal de Rio Real, para quê? Para destruir. Então, isso é um paradoxo, você destruir alimento em qualquer época, e principalmente agora, nesse momento de pandemia da Covid, quando muitas pessoas estão sucumbindo porque também não têm uma boa imunidade, porque não chupam laranja, porque não tomam suco de limão, e está lá a gente destruindo esse material, mas quem garante que esses frutos, eles não têm, por exemplo, resíduo de agrotóxico? Né? Se não tem informação nenhuma, se os documentos eram falsos, quem poderia garantir pela qualidade disso? Não nos resta outra saída a não ser fazer a destruição. O próximo. Bom, e aí, José Mário me perguntou como que eu via a citricultura nos próximos 5 anos, né? Ano passado, nós fizemos um treinamento aí em Cruz das Almas, foi uma jornada técnica, participou o estado de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, juntamente com Bahia. Nós discutimos vários temas sobre fitossanidade e tivemos a grata satisfação de visitar o viveiro telado da Associação de Produtores de Governador Mangabeira. Então, hoje já está mais avançado, né, a construção do telado. Nessa época estava aí nas bancadas, já tinha levantado toda a estrutura maior. Pode seguir. E eu vejo, José Mário, com esperança a citricultura do recôncavo. Sabe por quê? Porque tem pessoas, tem citricultores que já estão apostando na renovação. Então, nós estivemos aí no pomar de Orlandinho, lá em Governador Mangabeira, que eu mando um abraço nesse momento e agradecer, porque ele é um grande parceiro da ADAB, sempre está de portas abertas, né, para a gente fazer nossos trabalhos. Então, tem muitos entusiasmados e querendo renovar seus pomares. Eu acredito que se a gente se unir mais, a gente vai conseguir. O próximo. Bom, eu já estou finalizando. Eu gostaria de lembrar a todos os citricultores, a todos os produtores, que o cadastramento obrigatório de produtores e propriedades foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2020, porque não é possível que a gente tenha uma instituição que não conheça todos os seus produtores. A gente precisa disso, né? Até para fazer o planejamento das nossas ações. Pode seguir. Enfim, agradecer, então, a Ascob e os parceiros como o Banco Mundial, CA, Bahia Produtiva, o Governo do Estado, agradecer ao meu diretor, doutor Celso Duarte, o diretor de Defesa Vegetal, ao nosso diretor-geral, doutor Luiz Maurício, pelo apoio que tem dado às ações do projeto fitossanitário dos citros, e queria fazer um agradecimento especial à minha equipe, né, porque a gente não faz isso sozinha.
a gente tem uma equipe. Na primeira foto, a menorzinha de todas, estou eu lá com um colega de Alagoinhas, o Paulo de Tasso, a gente usando drones para fazer mapeamento da paisagem citrícola. Então, a gente está avançando no nosso sistema de vigilância, que a gente possa olhar os pomares do alto, inclusive, né, e buscar localizar possíveis focos de doença. Isso vai facilitar, vai agilizar nosso trabalho. Numa outra imagem abaixo, temos o Marcos Humberto, o Matheus e o Jailson, nosso gerente territorial da área vegetal, a doutora Losane, que está nos acompanhando na live, que também é gerente do território, a colega Maria Aparecida comigo, lá no pomar, na Chapada Diamantina, a gente faz muitos trabalhos juntos pela Bahia inteira, e na foto maior nós temos vários colegas, né? Colegas da Chapada Diamantina, como Antônio Lopes, colegas do Recôncavo, como Carlos Vidal, Danúzia Ferreira, colegas de Feira de Santana, Orlis, Ricardo, de Salvador, Bergman, Carvalhal, de Salvador também tem o William, e de Canarana, de bem longe, né? Lá para as bandas de Irecê também temos o João Neto. Então, veja, a gente mobiliza um corpo técnico, que eu diria qualificado, muito bem qualificado, da Bahia inteira, para fazer os trabalhos no Recôncavo, na Chapada, no Litoral Norte, no Extremo Sul. E assim, agradeço mais uma vez aos colegas da ASCOB, da assistência técnica, e nos colocamos à disposição. Eu, na verdade, doutora Sueli, queria agradecer imensamente a parceria, fico muito feliz. Para além de engenheiro agrônomo da ASCOB, eu estou como coordenador do colegiado territorial e sou morador também da zona rural, que tem um pomar de citros. Então, assim, eu fico muito entusiasmado, porque o nosso território do Recôncavo, dos 19 municípios, nós somos rurais, nós temos potenciais, cadeias produtivas, né, com potencial. E muito tempo as pessoas não acreditam muito nisso. E aí, ao longo da semana, a gente teve parcerias aí, né, Edson Jefferson, com a Embrapa, com a FRB, e a gente vê o que nós, de fato, precisamos para avançar. Então, assim, eu fico muito feliz, o coração, assim, enche de alegria em um momento tão difícil, né, de pandemia, mas a gente abre esperança para um cenário positivo. A citricultura, por muitos anos, né, é sobrevivência de muitas famílias, né, é o principal poder aquisitivo de renda, é a citricultura. Então, assim, é muito feliz que a gente pode ver uma expectativa aí bem ampla para a nossa lavoura. A gente traz elementos aí, doutora Sueli, muito importante, que é a questão da assistência técnica. Ontem o professor doutor Marcos falou da importância da assistência técnica. A gente, para ter uma ideia, a gente está executando uma chamada pública através da CA, né, do governo do Estado, em parceria com o Banco Mundial, isso é muito importante a gente frisar, mas a gente tem uma carência muito grande ainda no território do Recôncavo. De 100 famílias, apenas 2 têm assistência técnica. Imagine só o déficit que temos de assistência técnica, né? Tem um CETAF ainda carente de mais profissionais, de estrutura, enfim. É muito importante a assistência técnica, e eu vou passar para os colegas trazerem as perguntas, mas falar um pouquinho sobre o viveiro, né? Esse viveiro de mudas, eu ainda era secretário de Agricultura, lá com o Nilton Caldas, antiga EBDA, foi um projeto que nasceu na perspectiva, né, do fortalecimento dessa citricultura, a gente elaborou lá, mas infelizmente a EBDA foi extinta, enfim, aí o processo demorou um pouco, mas de fato chegou. A Associação de Queimadas Velhas é a proponente, né? Então está agora finalizando o processo, espero ser um projeto piloto para a região. O Dasama, eu acho que está no caminho aí de adquirir mais um viveiro telado, eu acho que é muito importante, mas na mesma perspectiva os nossos produtores de mudas a céu aberto precisam de uma atenção especial. Por muitos anos, essas pessoas, né, viveram da produção de mudas, então precisa de uma atenção especial. Como é que a gente vai também direcionar esses produtores, né? Como é que a gente vai fazer? Mas, de qualquer forma, eu, enquanto Zé Mário, coordenador da ASCOB, queria imensamente assim, agradecer a doutora Sueli, sempre está presente. A ADAB é uma parceiraça aí, Marcos, Cida, Losane, sempre que a gente requisita, a gente é bem atendido. Então, assim, eu acho que nesse momento tão difícil, a gente precisa ser, além de técnicos, seres humanos, né? E a gente tem aí uma importância muito grande da união para a gente, de fato, dar as mãos e a gente avançar nesse processo da agricultura familiar, doutora Sueli. Então, a pesquisa, né, a extensão unidos aí de um propósito. Um abraço aí carinhoso a todos vocês. Obrigada. Colegas.
Doutora Sueli, a gente tem uma pergunta aqui de Jaime Neiva. Ele pergunta se esse material vai ficar disponível. Eu acredito que seja a apresentação de slide, né? Você poderia deixar disponível para consulta. Sem nenhum problema. Eu acho que, eu não sei como é o processo, mas na própria live, eu não sei se ela é gravada, né? Vai ficar disponível na live. Vai ficar disponível, sim. Fica salvo também na live. As pessoas que quiserem acessar as informações vão poder, através da própria live, não é isso? Doutora, eu tenho algumas observações. Primeiro, agradecer a sua presença mais uma vez. Dizer que um colega seu de trabalho ali, Ricardo, ele estudou comigo, ingressou comigo na FRB desde o início, a gente formou junto também, é um ótimo profissional, e eu fico feliz também que hoje ele está na DAB e seguiu esse caminho, né, da citricultura. Eu estava lendo um artigo da Embrapa, né, que foi um artigo que foi do período de 99 a 2011, e aí é importante a gente falar isso porque estamos agora em 2020 e muitos daqueles dados já mudaram. Primeiro, né, que ele fala da questão que o Brasil, terceiro produtor de citro no mundo, né, a Bahia, ela estava na segunda colocação na produção de citros, hoje já caiu para quarto, e um dado interessante é que a Bahia, em 2009, se eu não me engano, ela conseguiu o marco de atingir 1 milhão de toneladas em 70 mil hectares. Então, teve um aumento de 80% de produção em relação à década anterior. Porém, em termos de rendimento, esse dado caiu para 39 e alguma coisa, menos de 40%. E aí, no artigo, ele indagava que, apesar da Bahia ter um potencial de produção, em questão de tecnologia, de capacitação técnica de alguns citricultores, esse rendimento estava muito abaixo. E aí a gente compara até com a mandiocultura hoje, que é um tema que a gente vem tratando também na cadeia, porque André Lordelo, que é o engenheiro da CAI, ele sempre fala, a gente tem hoje, a Bahia hoje, ela está entre uma das maiores produtoras de mandioca em área plantada, porém, em rendimento, a gente tem muita pouca matéria-prima. E isso se dá pela manejo incorreto, a forma que a gente trabalha com a mandioca, a falta de assistência técnica, levar mais conhecimento aos agricultores e produtores. E também a gente, até por uma questão cultural, no plantio da mandioca, a gente não costuma usar espaçamento, adubação, fazer calagem, fazer análise do solo. Então, isso é um dado crítico. Assim, a Bahia, 80% da produção de citro, nesse artigo falava, se dividir aqui na Bahia entre Rio Real, que é no litoral norte, e no Recôncavo. Então, o Recôncavo ele tem um grande potencial de produção de citro, então a gente não pode deixar isso morrer. E como você falou, já caiu para quarto lugar, né? Se até 2011 estava em segundo lugar, já caiu para quarto. E a gente vê que a cada ano isso está decaindo, infelizmente. Então, e acredito que por causa dessas pragas que a gente vem enfrentando, mosca negra, fumagina, estrelinha, seja o grande problema. E outra coisa também é que a gente vem fazendo trabalhos com essas técnicas que você mencionou, alternativas, com o uso da cauda bordaleza, manipoeira, a gente vem trabalhando também nas comunidades, certo? Então, a gente já passou para os ACRs, passamos também para os beneficiários, para o combate do feltro, a mosca negra, como eu falei, fumagina. Então, a gente também vem fazendo esse trabalho com assistência técnica aqui pelas contas. Mas muito obrigado mais uma vez. Jefferson, eu queria deixar aqui uma reflexão. Eu acho que a gente precisa se perguntar, né, como citricultor, como eu me enxergo na atividade? Tem uns 2 anos que eu vi um mapa, se eu não me engano foi no IBGE. Então, os agricultores que estão aqui na região do Recôncavo, principalmente a grande concentração entre Recôncavo e Baixo Sul, ele se enxerga como extrativista. Então, talvez seja esse ponto que a gente precisa trabalhar. Porque, enquanto extrativista, eu não me comprometo com produtividade. Eu não me comprometo em usar muda de qualidade. Eu não me comprometo com assistência técnica. Do jeito que der, deu. Vou tocando assim a vida, né? Então, eu acho que a gente precisa de apoio, talvez, do pessoal da área de cooperativismo, né? Até da área de antropologia,
para a gente resolver essas questões. Como que a gente se enxerga? Eu quero continuar sendo extrativista, então a gente não vai mudar nossa citricultura, tá? A gente vai produzir para se sustentar, e aquilo que sobra a gente comercializa de qualquer maneira, sem estar preocupado com produtividade, com qualidade, com sistema de produção, inocuidade dos produtos ofertados, né? Mas, se a gente conseguir mudar essa mentalidade para uma visão mais arrojada de produção e produtividade, aí sim, a gente dá um salto. Porque aquele dado do IBGE foi do censo 2017, só que já teve atualização. Então, se a gente for hoje buscar nas planilhas de produtividade, a gente já cai lá para de quarto para quinto ou sexto produtor, justamente pelo que você levantou. A gente tem uma expressão em área plantada, sim, mas isso não quer dizer muita coisa, porque a gente continua produzindo pouco. Ou seja, o custo-benefício, né, de se ofertar produtos vindos da citricultura não tem sido, vamos dizer assim, justificável, né? A gente investe e produz pouco. Então, o que é que de fato está faltando nesse processo, né? Como que a gente se enxerga enquanto cadeia produtiva? Com certeza. Porque dentro do próprio Recôncavo, você tem pequenas propriedades preocupadas, né, em produzir melhor, com qualidade, diversificando a produção, né, e sendo sustentável. Mas também tem muita gente que já abandonou há muito tempo. Vai lá somente explorar o que a terra der. Então, eu costumo dizer que são os neo-extrativistas. Por quê? Ele plantou, aí se distingue daquela definição de extrativista, né? Que o extrativista só vai lá fazer a coleta, né, de algum produto, pode ser de fibra, de resina, de frutos, não é isso? De raízes, ele é extrativista. Mas muitos citricultores se comportam como se fossem extrativistas. Só que tem um detalhe, ele iniciou há um tempo atrás, há 20, 30, 40 anos atrás, um plantio. Também só foi isso. E aí não vem dando a devida assistência para que aquilo se transforme, aquela produção, que aquele negócio se transforme em algo rentável, né? Então, a gente está diante de um cenário extremamente competitivo e que a tendência de que as pessoas busquem trazer qualidade para o que você produz. Você pode produzir pouco, sim, mas dizer assim, olha, meu fruto tem um selo de qualidade, de uma certificação orgânica, por exemplo, né? Da agricultura familiar. Então, tem várias possibilidades. Agora, a gente precisa se perguntar e responder. Como eu me enxergo no processo da cadeia produtiva de citros? Com certeza. Aí, isso é importante porque a gente tem que tirar esse logo, esse rótulo que o Recôncavo, em termos de produtividade, está muito baixo. Porque está acontecendo a mesma coisa com a mandioca. E a gente está tendo que ter esse trabalho de aumentar o rendimento da produtividade, e isso está sendo um constante. Então, a gente tem que melhorar, né, nesse quesito. Tem uma pergunta aqui de uma CR, que é João Pedro, e ele fala, que é da comunidade da Pumba, né, que a comunidade dele foi contemplada com o edital de citricultura. Então, ele pergunta, qual a melhor variedade para consórcio na cultura dos citros e como deve ser inserida? Bom, isso depende muito de que fase que está o seu pomar, né? Isso se você está implantando, né, seu pomar, você tem uma infinita possibilidade aí de trabalhar com leguminosas, né? Botar algumas frutas de ciclo curto, não é isso? Porque você não vai interferir negativamente no desenvolvimento do seu pomar. Agora, quando você passa já de uma certa idade, por exemplo, 5, 6 anos, você então já tem que pensar qual é a sua cultura principal. Será que eu poderia consorciar citros com flores, por exemplo?
Quais são as implicações desse consórcio? Eu posso, todos os anos, a partir do quarto, quinto ano, plantar feijão de corda, por exemplo, e ter, né, um produto a mais para a alimentação da minha família, para comercialização. A utilização da leguminosa, ela também melhora a qualidade, né, físico-química do nosso solo, a qualidade microbiológica do solo. Então, a assistência técnica precisa avaliar cada situação para poder fazer uma recomendação. Então, lá no litoral norte, eu sou filha lá de Rio Real, é muito comum, quando as pessoas implantam pomar, colocam abóbora, melancia, colocam até maracujá, né, abacaxi. Então, depende muito do estado de desenvolvimento da cultura principal, não é isso? Com certeza. Doutora Sueli? Edson, quer falar aí? Vocês me ouvem bem? Sim. Só queria fazer umas contribuições com relação à sua apresentação, doutora Sueli. Primeiramente, lhe parabenizar pela excelente live, as pessoas têm comentado aqui no chat, inclusive o doutor Hermes, ele comentou aqui agradecendo pela menção que a senhora fez a ele, e obrigado por lembrar do velho mestre, ele deu parabéns também à senhora pela excelente live. E nós, enquanto ASCOB, agradecemos a senhora por ter se colocado à disposição, quero endossar também as falas dos companheiros Jefferson e Josemário, e destacar a importância que a ADAB tem no controle fitossanitário dessas doenças. Destacar o seu papel enquanto fiscal agropecuária. A gente sabe muito bem, entende, enquanto extensionista, que vocês fazem as ações que devem ser feitas com o coração partido. E realmente não é a intenção da ADAB destruir uma carga de laranja, não é a intenção da ADAB destruir uma carga de alimento que serviria para abastecer famílias e famílias. E sim, a intenção da ADAB é o controle de doenças. Não é à toa que o GRIN, a HLB, não chegou aqui no estado da Bahia. O cancro cítrico não temos ocorrência ainda no nosso estado. Muito se deve em relação ao trabalho que vocês desempenham no papel de fiscalização, no trabalho de monitoramento das cargas que adentram e das cargas que saem do nosso estado. Então, a importância que a ADAB tem no controle fitossanitário para que não chegue essas doenças no nosso estado é de fundamental importância. Afinal, se uma doença dessa, por exemplo, a HLB, chegar no nosso estado, é uma doença muito destrutiva e vai acabar com vários pomares. Alguns agricultores já estão desestimulados, saindo da produção da laranja, deixando a produção da laranja devido à incidência da mosca negra. Imagine só se tivermos incidência do HLB, que é uma doença muito mais destrutiva. Então, o papel que vocês têm na agricultura familiar, na agropecuária familiar baiana, é de fundamental importância. Então, quero deixar esse destaque aqui e parabenizar a senhora, Losane, Marco e todos da equipe pelo excelente trabalho que vocês fazem. Quero também trazer, tem um agricultor de Rio Real, a senhora possa se conheça de algum evento, Joselino. Ele é um agricultor que ele aplica tecnologia, é um agricultor que inova, é um agricultor que tem a mente aberta para sempre aplicar novas tecnologias no combate a essas doenças, no combate à mosca negra. Ele, em pesquisa que a agrônoma Kelly de Souza fez em 2016, onde ela aplicou um checklist de 100 perguntas com 100 agricultores de Rio Real e de municípios vizinhos, para saber a eficiência no sistema de produção da citricultura nesses municípios. E esse agricultor Joselino, ele nos relatou que ele soube controlar muito bem a mosca negra com o uso da cauda do fumo. Então, eu queria que a senhora trouxesse um pouco essa abordagem, porque enquanto as COBs, em Extensão Rural, Consultoria e Assistência Técnica no território do Recôncavo, a gente sempre prioriza muito pelas práticas agroecológicas, pelos controles naturais, como o uso da manipoeira, como a cauda do fumo, como a cauda bordaleza, como o Jefferson mencionou. A gente vem realizando várias práticas agroecológicas de produção de composto orgânico, biofertilizante e o controle natural de pragas. E esse agricultor, Joselino, na nossa pesquisa que nós fizemos, ele relatou que ele teve um excelente controle da mosca negra usando a cauda do fumo, que é um insumo natural relativamente barato. Só que ele me relata também que o grande problema é que alguns agricultores controlam e seu vizinho não controla. E o problema continua. Então, o que a gente traz hoje, essa abordagem de litoral norte para o nosso território do Recôncavo, é trazer que o controle integrado, o controle natural deve ser feito por todos os agricultores de uma comunidade ou do município. Não adianta um agricultor apenas controlar e o outro não controlar, sendo que a mosca negra continuará na área e vai afetar novamente aquela área que foi controlada.
é indispensável que o controle seja feito integrado numa associação, numa comunidade e em todo o município. E, mais uma vez, lhe parabenizar pelo excelente trabalho. A DAB tem um papel fundamental. A senhora falou com relação ao trânsito ilegal de mudas. Olha só, em 2013, a mosca negra chegou no nosso território do Recôncavo. Em 2014, chegou no litoral norte. Então, as doenças podem chegar facilmente em vários territórios da Bahia através do trânsito clandestino vegetal. Então, o papel de vocês é justamente isso, no controle que vocês fazem de forma perfeita. É tentar incentivar os agricultores a produzir uma muda sadia, uma muda de qualidade, produzida com protocolos e que chegue para o produtor rural em campo com excelente qualidade. Então, eu queria que a senhora só mencionasse um pouco sobre a cauda de fumo no combate à mosca negra. E lhe agradecer mais uma vez pelo apoio, pela excelente live. Perfeito, Edson. Veja só, a gente não tem, vamos dizer assim, dados de experimentos controlados, científicos, mas o dia a dia está mostrando que aqueles agricultores que utilizam de práticas agroecológicas, eles estão conseguindo sobreviver, sim, e estão manejando bem os seus pomares com relação à mosca negra, à hortésia, pulgões. Então, depende também do objetivo que você traça para a condução do seu pomar. Lá no litoral norte, eu queria destacar que tem um trabalho de associativismo mais forte do que no Recôncavo. Então, pelo menos há 2 décadas, eu conheço várias associações que estão lá, passam momentos mais frágeis, momentos mais fortes, mas eles continuam lutando juntos. Então, compartilhar essa informação que você trouxe é importante, porque incentiva quem está do lado de cá do Recôncavo a testar também, não é isso? Bom, como a gente poderia incrementar, né, essa prática? Demonstrando, a gente tem que tentar viabilizar pelo CETAF, Bahiaté, o CA, algumas áreas experimentais que a gente possa testar, né? Dosagens diferentes, produtos diferentes, para que a gente venha, ao longo do tempo, colhendo esses resultados e compartilhando isso com o setor produtivo, porque o setor produtivo também fica meio descrente, né? Poxa, já estou numa maré tão difícil, sem recurso, o produto com o preço final desvalorizado, depreciado pela presença das pragas, que a gente vai ter que ter um esforço maior de convencimento. Então, talvez interessante fosse, sempre que possível, a gente fazer um intercâmbio desses produtores, né? Levar a turma do Recôncavo, 5, 8, 10 pessoas do Recôncavo ao litoral norte para ver na prática isso que você falou, né? Então, a gente tem lá uma cooperativa que tem mais de 80 cooperados e que eles conseguem, minha gente, produzir suco com qualidade que atende ao exigente mercado europeu para suco orgânico. Então, é muito trabalho, é muita dedicação e assistência técnica, né? Que foi muito bem defendido por todos vocês, que sem assistência técnica é praticamente impossível a gente dar um salto de qualidade.